Miguel Ótimo. sempre falou que eu tive uma relação e tenho de amizade profunda, de respeito, embora nem sempre nós tenhamos estado no mesmo campo, com as mesmas ideias, com as mesmas posições. Mas há um momento na vida em que as pessoas que não pensam igual, as pessoas em que divergem de forma aguda ou não tão aguda, as pessoas que colidiram no campo da disputa política, mas respeitam as instituições, têm que estar juntos. Há momentos em que nós temos que superar divergências e buscar as convergências para enfrentar adversidades que são aquelas mais sérias que nós podemos enfrentar. Nós hoje passamos por uma grande adversidade. Nós temos um presidente da República e um conjunto de forças políticas que querem atingir a democracia. A democracia que nos permite divergir, a democracia que nos permite dialogar, a democracia que nos faz termos posições contundentes, opostas, mas dentro de relações humanas de respeito. E o risco desta ameaça à democracia nos uniu para ações comuns. E este manifesto é exatamente a expressão disto. Lá não existem pessoas que estão alinhadas com este candidato, aquele outro, porque têm posições diferentes. Há pessoas que são críticas às outras, há pessoas que divergem, mas nós queremos uma coisa: o respeito à democracia e o fim da ameaça que está sendo colocada a essa democracia que os brasileiros custaram tanto para construir depois do golpe militar de 64. É isto que nos une e é com grande prazer, portanto, que eu vejo esse movimento. A sociedade civil resiste, como disse o Miguel, resiste. Eu estava muito preocupado porque eu via ela querendo muito, assim, adormecida, mas agora acordou. E acho que acordou e o Jair Bolsonaro está sentindo isto, este acordar. Por isso que ele tem que ironizar, ele tem que dizer que ele é um democrata. Quando todos nós lembramos, desde que ele é deputado, quando ele defendia a ditadura militar, depois quando defendia o fechamento das instituições democráticas, defendia torturadores. A sociedade acordou. E, portanto, eu acho que agora nós temos um conjunto de forças unidas na defesa daquilo que eu considero o ataque ao enfrentamento ao mal maior que nós vivemos, a ameaça à democracia. Kennedy? Bom dia, ministro Zé Eduardo Cardoso, ministro Reale Júnior. O presidente Jair Bolsonaro mente. Mente quando sugere que a carta é uma defesa do Lula, porque não há defesa de um candidato, de nenhum candidato, como disse o ministro Eduardo Cardoso, e mente quando diz que não atacou a democracia, que ele é um democrata. Queria ouvir dos dois como lidar com um presidente que usa a mentira como arma política para efetivamente essa reação da sociedade civil impedir um golpe. Os senhores acreditam na possibilidade, na tentativa de um golpe? Se ela ocorrer, os dois acham que ela pode ser bem sucedida? Essa reação que a sociedade está tendo neste momento é suficiente para enfrentar o golpismo do Bolsonaro e de setores que o cercam, como, por exemplo, o ministro da Defesa, que continua fazendo pressão sobre o Tribunal Superior Eleitoral, apesar de ter tentado mudar um pouco o tom nessa semana? Ministro Cardoso, ministro Reale Júnior. Ministro Reale, pode ir primeiro? Veja, quando nós lançamos a Carta aos Brasileiros, em 1977, não se tinha noção de qual seria a repercussão que ela teria, e ela foi um ponto de partida muito importante. É muito importante, o Eduardo destacou isso, que a sociedade civil efetivamente acordou, saiu da sua letargia. Portanto, nos Estados Unidos, a pool de órgãos de imprensa e também a sociedade civil tomaram medidas de precaução que vieram a evitar um mal maior em 6 de janeiro, com a invasão do Capitólio. Apesar da invasão do Capitólio, não houve consequências maiores, porque efetivamente a sociedade estava preparada. Então, nós estamos fazendo um trabalho de precaução. Se vai ocorrer um golpe, eu tenho muito mais receio, não um receio de que haja um golpe bem sucedido, mas um golpe de mão, uma revolta, algo que traga vítimas e que traga um imenso prejuízo para o nosso sentimento democrático e, especialmente, para o plano econômico, para o plano internacional. Então, eu creio que a sociedade está dando uma resposta extraordinária. Nós imaginávamos que haveria esse apoio tão significativo de tantas entidades, da FEBRABAN, as centrais sindicais, e, de outro lado, na assinatura deste documento feito pelos ex-alunos da Faculdade de Direito, 350 mil assinaturas até hoje, e está aberto para receber mais assinaturas ainda. Então, como enfrentar
o fake news? É denunciando esse fake news, é a imprensa denunciando, é fazendo a verificação das mentiras e trazendo à tona, buscando chamar a racionalidade. É lógico que no processo eleitoral a questão emocional é muito grande, o fake news, as mentiras têm mais condição de serem aceitas do que a verdade, porque a verdade exige racionalidade, exige falta de paixão, conhecimento. Mas nós temos que continuar a insistir nessa linha da racionalidade, do conhecimento, da denúncia e estarmos precavidos. Temos que estar precavidos, porque não se sabe o que Bolsonaro, o capitão, vai fazer com a derrota que eventualmente venha a ter. Ministro José Eduardo. Olha, Gabriela, historicamente, os maiores riscos que os sistemas democráticos possuem são a mentira, a intolerância e a violência. Eu acho que é exatamente esse eixo do mal, chamemos assim, é que tem que ser enfrentado. E você enfrenta esse eixo do mal com a negação dele. Se eles vêm com mentira, nós temos que vir com a verdade contundente, desmascarando os mentirosos. Se eles vêm com intolerância, nós temos que vir com a tolerância, inclusive simbolicamente demonstrando como pessoas que estão, às vezes, em campos opostos, podem estar juntas à defesa democrática. E se eles vêm com a violência, nós temos que mostrar a paz. A paz que é necessária para a construção de uma sociedade harmônica e fraterna. A paz que não é a paz das armas, mas é a paz do respeito, é a paz da fraternidade, mesmo entre pessoas que não pensam igual e que podem estar juntas na defesa de objetivos comuns. É isto que nós precisamos fazer. E tem razão, Miguel, a sociedade acordou. E agora nós temos que enfrentar a mentira, a intolerância e a violência, todas elas encarnadas em Jair Bolsonaro, que o tempo inteiro utiliza essa estratégia para incentivar a intolerância, incentivar a violência, produzir fake news. Nós temos que fazer exatamente o oposto, mostrando que a história não permite mais retrocessos como estes que são simbolizados pelo atual presidente da República. Nesse grupo que o Miguel mencionou, que nós formamos e que faz reuniões periódicas em defesa da democracia, nós estávamos absolutamente assustados com essa situação. O Miguel vai lembrar, nós falamos, que letargia é esta? Que situação letárgica é essa que nós estamos vivendo e que faz com que nada aconteça? Agora, às vezes, a história nos mostra isso. Há uma sonolência, há uma não percepção ativa da realidade, até que certas fagulhas ocorrem e a sinergia política ocorre na defesa de objetivos comuns. Essa sinergia, essa fagulha ocorreu com um erro, a meu ver, de Jair Bolsonaro. Ela ocorre justamente com aquela situação em que ele, de forma tresloucada, chama os embaixadores para fazer aquilo que eu chamaria que foi um ato circense de um presidente da República que espantou o mundo e nos colocou numa situação ridícula perante a opinião pública mundial. Um presidente eleito por um sistema de máquinas eleitorais questiona aquilo que o elegeu, sem base, sem prova, faltando com a verdade. Um horror, um teatro de horrores. Isso acordou a sociedade. E acho que agora não tem mais parada. Agora nós conseguimos a sinergia de defesa da democracia que nós precisávamos. Ou seja, Jair Bolsonaro riscou o fósforo que, evidentemente, incendiou a sociedade brasileira na perspectiva do risco que estava correndo. Ministro, a gente viu lá nos Estados Unidos que o Trump saiu do poder, mas o trumpismo não acabou. A sociedade continuou dividida. Esse movimento agora, que reúne tantos divergentes, tanta gente que divergiu no passado recente em relação ao impeachment da Dilma, ele é capaz de se manter unido, por exemplo, nessa batalha que a extrema-direita faz no mundo de sequestro dos símbolos nacionais, as cores da bandeira, camisa da seleção brasileira? O senhor vê uma capacidade de esse movimento, que é claramente um movimento para, na eleição, colocar um basta, um limite ao golpismo do Bolsonaro, depois que a eleição passar, ser um movimento que consiga combater o extremismo político no Brasil? Olha, René, é uma boa pergunta. As ideologias não morrem com os fins dos governos e com as mudanças políticas, mesmo que bruscas. O fascismo não morreu com a queda de Adolf Hitler ou com a queda de Mussolini na Itália.
O autoritarismo não morreu com o fim das ditaduras na América Latina. Apenas eles ficam um pouco mais escondidos, de acordo com a conjuntura que se coloca, ou então eles se sentem confortáveis para continuar exercendo um papel político mais ativo. Eu acredito que, em havendo uma derrota de Jair Bolsonaro, essas forças políticas não deixarão de existir, essa ideologia permanecerá. E, de acordo com o resultado da eleição, elas terão uma ação mais explícita, mais contida, ou não. É a conjuntura política que vai determinar isso. Por isso, eu acredito, Kennedy, que nós não podemos ter ilusões. Os democratas brasileiros não podem ter ilusões. Nós temos divergência entre nós, é evidente que temos. Históricas, situações que se colocarão no futuro, mas há um liame que é necessário, ao longo do próximo governo, não ser rompido. Podemos divergir, mas nós temos que estar unidos no enfrentamento de uma visão ideológica que não será sepultada, se derrotada, na próxima eleição. Nós temos que estar alertas em relação a isso. Mas esse é um próximo capítulo da história. Nesse momento, nós vamos ter que derrotar essas forças para que a democracia não seja violentada e possamos ter eleições livres, elegendo quem tiver que ser eleito como presidente da República. Depois, que se escreva a próxima página da história com esta tensão, com esta consciência.